Oi, gente, sejam bem-vindas à nossa primeira videoaula. O assunto de hoje são as ligações químicas. É importante lembrar que toda matéria é constituída por átomos e os átomos são formados por duas regiões e três partículas. No núcleo estão presentes os prótons, que são positivos, e os nêutrons, que não têm carga. E na eletrosfera estão presentes os elétrons, que são negativos. Somente os elétrons têm a capacidade de entrar ou de sair do átomo. Um átomo pode ser neutro ou não. O átomo neutro é aquele que apresenta a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, ou seja, a mesma quantidade de prótons e elétrons. Já os íons são átomos carregados eletricamente, que possuem quantidades de prótons e elétrons diferentes. Existem dois tipos de íons, os cátions e os ânions. Os cátions são átomos que se tornaram positivos porque perderam elétrons, e os ânions são átomos que se tornaram negativos porque ganharam elétrons. Dá para fazer uma analogia com a vida. Se você perde algo negativo, você se torna positivo, e se você absorve algo negativo, você fica mais negativo ainda. Então, repetindo, o cátion é um átomo positivo porque ele perdeu o elétron que é negativo. E o ânion é um átomo negativo porque ele ganhou o elétron que é negativo. Vamos às ligações. Existem ligações intra e intermoleculares, e é muito importante a gente entender a diferença entre elas. As ligações intramoleculares acontecem entre átomos e são responsáveis por formar as substâncias. Já as ligações intermoleculares, elas acontecem entre moléculas e são responsáveis pelo estado físico daquela substância. Neste exemplo, as ligações intramoleculares são aquelas que ocorrem entre os átomos de hidrogênio e oxigênio para formar a água. E as ligações intermoleculares são aquelas que ocorrem entre as milhares de moléculas que estão ali no mesmo recipiente. É importante a gente saber que as ligações intermoleculares são mais fracas do que as intramoleculares. Então, elas são mais fáceis de serem quebradas. Bom, um átomo faz ligação com o outro com o objetivo de obter estabilidade. O estado mais estável é sempre aquele de menor energia, e geralmente um átomo alcança esse estado quando ele tem 8 elétrons na última camada. Este é o caso, por exemplo, de todos os gases nobres, e é por esse motivo que esses gases existem de forma isolada na natureza. Já o oxigênio, por exemplo, que tem 6 elétrons na última camada, ele precisa se ligar a um outro átomo. E ele pode fazer isso com um outro átomo de oxigênio para formar o gás oxigênio que a gente respira, ou com átomos de hidrogênio para formar a água, ou com átomos de ferro para formar a ferrugem, e tem infinitas possibilidades, mas ele nunca vai existir sozinho, como um único O. A questão agora é: como eu sei que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada? Na verdade, a tabela periódica nos dá essa informação. Todo mundo que está nessa primeira coluna tem um elétron na última camada, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esse pessoal aqui do meio tem um número variável de elétrons na última camada, mas isso não interessa para a gente por enquanto não. Então, existem 3 tipos de ligação entre átomos. A ligação iônica, que é baseada na perda e no ganho de elétrons, a ligação covalente, baseada no compartilhamento de elétrons, e a ligação metálica, que ocorre entre átomos que são quase positivos e um monte de elétrons que são quase livres. O primeiro tipo de ligação entre átomos que nós vamos estudar é a ligação iônica. Na ligação iônica formam-se íons, um positivo e um negativo.
Então, obrigatoriamente, tem que haver perda e ganho de elétrons. Por exemplo, vamos pensar, por exemplo, na ligação existente entre os átomos de sódio e cloro. O sódio tem um total de 11 elétrons que estão distribuídos na eletrosfera. Na primeira camada tem 2, na segunda tem 8 e na última tem 1. Para ficar estável, um átomo precisa ter 8 elétrons na última camada. Então, o sódio tem duas opções. Ou ele ganha 7 elétrons, ou ele perde um elétron para que a sua última camada passe a ser a camada anterior. Um átomo sempre vai escolher o caminho mais fácil, e é por isso que a tendência do sódio é de doar um elétron. Já o cloro, que está nessa coluna 17, ele tem 7 elétrons na última camada. E ele prefere ganhar um elétron do que perder 7. Então, nesse caso, a gente tem um átomo querendo doar um elétron e um átomo querendo receber este elétron. E aí o problema se resolve quando a gente faz essa transferência de elétrons. E aí, nesse caso, a gente vai formar um átomo de sódio positivo, porque ele perdeu um elétron, e um átomo de cloro negativo, porque ele ganhou o elétron. Como íons de cargas opostas se atraem, um átomo acaba atraindo o outro para formar o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Vamos pensar agora na ligação existente entre os átomos de cálcio e de cloro. O cálcio está na segunda coluna, então ele tem 2 elétrons na última camada. O cloro está na coluna 17, então ele tem 7 elétrons na última camada. O cálcio precisa doar 2 elétrons, mas o cloro quer receber só um. E aí, este problema a gente tem que resolver passo a passo. A primeira coisa que eu vou fazer é transferir um elétron para o cloro e estabilizá-lo. Agora, esse átomo de cálcio precisa de um outro átomo de cloro para poder receber esse elétron que está sobrando. Então, no final das contas, todo mundo ficou feliz. O átomo de cálcio conseguiu doar os seus 2 elétrons e os átomos de cloro ficaram com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse caso, o que a gente vai formar é o Ca2+, 2+, porque ele perdeu 2 elétrons, e 2 unidades do Cl-. A fórmula molecular para essa substância é Ca1, porque eu tenho um átomo de cálcio, Cl2. É importante dizer que uma ligação ela só vai acontecer se for para todos os átomos ficarem estáveis. Bom, os compostos iônicos são todos polares. Isso significa que há um acúmulo de elétrons em algum lugar, então acabam se formando cargas positivas e negativas. Como consequência disso, praticamente todos os compostos iônicos são solúveis em água. O tipo de ligação intermolecular que acontece entre esses compostos é uma atração eletrostática onde o positivo atrai o negativo, que também pode ser chamada de ponte salina. Então, a ligação iônica ela acontece entre um átomo que quer doar e o outro que quer receber elétrons. Já a ligação covalente, que é o segundo tipo de ligação que a gente vai estudar, ela acontece entre átomos que sempre querem receber elétrons. Então, se todo mundo quer receber, a solução que a gente encontra é compartilhar. Vamos pensar na ligação existente entre 2 átomos de hidrogênio.
O hidrogênio ele é um átomo completamente atípico que fica estável com apenas 2 elétrons. Então, se cada hidrogênio tem um elétron, para alcançar a estabilidade, basta compartilhá-los. E aí, nesse caso, o elétron passa a ser dos 2 átomos ao mesmo tempo. Essa mesma molécula pode ser representada desta maneira, onde um traço significa que eu tenho um par de elétrons sendo compartilhado. E a fórmula molecular dessa substância, a fórmula química dela é H2. Vamos pensar agora na ligação existente entre 2 átomos de oxigênio. O oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada, então para ficar estável ele precisa de mais 2. E aí, se ele precisa de 2 elétrons, ele precisa fazer 2 ligações. Então, 1, 2. Agora o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Essa mesma molécula é representada dessa maneira, e aí a gente tem 2 traços, porque eu tenho 2 ligações que estão sendo feitas, e a fórmula molecular dessa substância é O2. Já o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada, e para completar os 8, ele precisa de mais 3. Então, ele vai fazer 3 ligações. 1, 2, 3. Eu represento isso como N, 3 traços N, e a fórmula molecular dessa substância é N2. Então, as ligações covalentes podem ser simples quando eu compartilho um par de elétrons, dupla quando eu compartilho 2 e tripla quando eu compartilho 3. Agora nós vamos fazer ligações entre átomos de hidrogênio e oxigênio. Bom, o hidrogênio tem um elétron na última camada e o oxigênio tem 6. O hidrogênio precisa de mais um elétron, mas o oxigênio precisa de 2. E aí esse problema vai ser resolvido passo a passo. A primeira coisa que eu vou fazer é estabilizar esse hidrogênio com essa primeira ligação. E agora, o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Então, ele precisa de um outro átomo para poder compartilhar mais um elétron com ele. Agora está todo mundo estável. E aí, essa molécula pode ser reescrita como H-O-H. E é provavelmente a fórmula química mais conhecida do mundo, que é a da água. Bom, para o caso de compostos que fazem ligação covalente, existem 3 tipos de ligações intermoleculares. A ligação de hidrogênio, também chamada de ponte de hidrogênio, dipolo permanente, ou dipolo induzido, também chamada de forças de Van der Waals. A mais forte de todas é a ligação de hidrogênio e a mais fraca é o dipolo induzido. Um tipo de ligação covalente muito importante, que é uma das principais responsáveis pela forma do cabelo, é a ponte de disulfeto, que é uma ligação entre 2 enxofres. Na estrutura do cabelo também é possível observar outras ligações que a gente estudou hoje. Para finalizar a aula, nós vamos falar rapidinho da ligação metálica. Então, a ligação iônica ela acontece entre um átomo que quer doar e um que quer receber elétrons. A ligação covalente acontece entre átomos que querem receber elétrons. E a ligação metálica acontece entre metais, que são átomos que sempre querem doar elétrons. Então, se todo mundo quer doar, mas ninguém quer receber, esses elétrons ficam mais ou menos livres ali ao redor desses átomos. E essa é a justificativa para uma das principais características do metal, que é a que de um metal é sempre um bom condutor de eletricidade.
Por hoje é só, eu espero que vocês tenham compreendido e me assistido até o final. Até a próxima semana.